Boa tarde, profeta Vanderlei, mais uma mensagem, adoradores, Deus Santo. Mais uma mensagem. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, no céu, na terra. Que toda criatura e todo ser que vive nesse mundo louvem ao teu nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
Fazer uma oração aqui para nós começar mais uma mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, que essa mensagem possa ser dos quatro cantos da terra, não só por mim, e as pessoas aceitar que o que é bom a gente não decide, a gente pega logo. Os dias são maus e os tempos estão voando. A porta da graça está se fechando. É o que eu te peço em nome de Cristo, amém. Pega a sua caneta, seu pedaço de papel, fala, passa sua amiga, sua irmã, o vídeo e manda uma mensagem. Profeta Vanderlei é desse vídeo e o Evangelho do Reino está acabando de ser pregado. O título da mensagem é As Duas Divindades, Deus e o Diabo. Vamos para a primeira trindade do diabo. Apocalipse 12, 4. Apocalipse 12, 7. Houve uma guerra no céu, Miguel, seus anjos lutaram contra o dragão, a serpente, chama o diabo, sedutor, Satanás, enganador de todo mundo, com ele foi lançado à terra a terça parte dos anjos. Agora, a primeira trindade dele, Apocalipse 12, 4. E com a sua cauda ele arrastou uma terça parte dos anjos para a terra. Diabo. Isaías 14, 12. Ó filho da alva, estrela da manhã, como dizes no teu coração, sobre as nuvens do céu, as mais altos, acima das estrelas me colocarei o meu trono no áudio de Deus celeste, semelhante ao Altíssimo. Agora, a segunda trindade diabólica foi na família de Deus, Adão e Eva. Gênesis 3, 5. Disse a serpente, Deus disse que toda árvore comerás? Sim, ele disse toda árvore comerás, com Eva. Mas só essa daí. Por quê? Porque no dia que eu comer, certamente morrerá. Não, Deus mentiu. Se você comer, você não morre. Você vai ser como Deus e conhecedora do bem e do mal. Segunda trindade. Primeiro os anjos, na terça parte. Segunda, Eva e Adão e a serpente. Agora vamos para a terceira trindade diabólica. Ele usou também na família de Deus Caim, Adão e Eva. 4, 8. A morte de Abel. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, e levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse ao Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu, guardador do meu irmão. E disse ao Senhor, o que fizeste à voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu, desde a terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo será na terra. E disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa perdoar. Um disse que ele poderia arrepender, não, ele arrependeu, não tem mais jeito. Eis que hoje me lanças à face da terra e faço esconder e fugitivo vagabundo na terra, e será que todo aquele que achar me matará? O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado, e pôs-se um sinal em Caim. Viu aí? Já a primeira divindade no céu, a segunda no Éden e a terceira também com a família. Agora vamos para a quarta divindade. As filhas descendentes de Caim. Gênesis 6, as filhas descendentes de Caim, Caim e os filhos de Deus, o julgo desigual, né? Gênesis 6, 1. Aconteceu que como os filhos se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes acrescentaram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque esse também é carne, porém os seus dias são só 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões de fama.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má e continuamente. E disse o Senhor, destruirei sobre a terra, verso 7, capítulo 6. A face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e toda a ave dos céus, agora aqui já a quarta trindade diabólica. Primeira foi os anjos, segunda Noé, em terceira Caim, quarta os filhos dos homens. Agora a quinta foi os antediluvianos, Satanás, também por Caim, Noé e a arca. A quinta, certo? Agora a sexta, os 3 filhos de Noé, que planejou a torre de Babel. Planejou a torre de Babel. Os 3 filhos de Noé planejou a torre de Babel. Vamos ver aqui. Os 3 filhos de Noé que planejou a torre de Babel. 9, verso 6. Verso 18. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Esses 3 foram os filhos de Noé desde se povoou toda a terra. Agora, verso 10. Capítulo 10, verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram filhos depois de novo. Agora, verso 8. Cusi gerou a Nimrod, que veio de Cã. Ele era poderoso na terra, a sexta trindade diabólica. Foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se disse Nimrod, caçador poderoso diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel. Certo? Até o 12. O princípio do seu reino Babel, Eroque, Abab, da mesma terra saiu a Síria e edificou Nínive, a Babel, Calá e a Rosã. Nínive, esta é a grande cidade. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Agora, Deus 10 na torre. E a confusão de língua. E façamos e confundamos ali uma língua. Não. Agora, capítulo 11. Era da mesma terra. Aconteceu partindo do Oriente, acharam no vale de Siquitaladinho, e disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemos luz, e foi tijolo e pedra e betume por cal. Tijolo e pedra e betume. Mais uma trindade diabólica, a 7ª, né? E disseram: edificamos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Hoje está falando como é que fala? As torres, os arranha-céus. Jesus está voltando. E façamos um nome para que sejamos espalhados sobre a face da terra, para que não se espalhe sobre a terra. Então desceu o Senhor, vê a cidade e a torre, os filhos dos anjos edificaram uma torre, e eis que o povo tem uma mesma língua, e isto começam a fazer, e haverá restrição tudo que eles o quiser fazer. Verso 7. Então desçamos e confundamos ali a língua, para que não entendam a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome de Babel. Portanto, lhe confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre toda a face da terra. São as gerações de Sem, eram da idade de 100 anos. Gerou Artaxerxes 2 anos depois do dilúvio. Então, a 7ª trindade.
a Torre de Babel. Agora, Nimrod, a oitava trindade. Nimrod casou com Semiras, que as mulheres choraram pela morte de Tamuz, que foi filho de Semira, a deusa da lua, Nimrod do sol. Ezequiel 8,14. E depois Nimrod morreu, Semiras casou com o filho Tamuz, que morreu no mato do pau, que ela já tinha casado com o filho, de lá veio o Natal. Nimrod do sol, Semiras a lua, e Tamuz, dia 25 de dezembro, o Natal. Ezequiel 8,14. A sétima. Agora a oitava. O rei Acabe, a prostituta Jezabel, segundo Reis 9:36. Segundo Reis 9:36. Segundo Reis 9:36. Segundo Reis 9. Segundo Reis 9. Segundo Reis, Primeiro Reis 9:16. Não. Primeiro Reis 9. Matou o osso que morava, deu a filha. Foi aqui. Segundo Reis 9:36. Não. Segundo Reis 9. Não, tá. Segundo Reis, deixa eu ver aqui. Primeiro Reis, Segundo Reis. Segundo Reis 9, o rei Acabe. Segundo Reis 16:9. Izim, servo de metade, embriagou Tissa, Adão de Tissa, e feriu, matou a virgem de Judá. Sucedeu o reinado, ele, assentando no trono, feriu a casa de Basaal. Segundo Reis 16:29. Segundo Reis 16:29. E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Anim, sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Oni, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Agora a morte de Jezabel. Segundo Reis 9, Segundo Reis, a morte de Jezabel, 9:36. Então voltaram e lhe disseram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por mistério de Elias, o tesbita, servo seu, dizendo: no pedaço do campo de Jezabel, os cães comeram a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezabel. Já a oitava trindade diabólica. Agora vamos para a nona, a estátua de Nabucodonosor. O Deus maior, Daniel 2:31, faz uma estátua de 60 côvados de altura por 6 de largura, a trindade e a marca da besta. E o Deus Marduk, o maior, o 600. A nona trindade diabólica. A 10ª trindade diabólica. Os animais, o peito de prata, o urso, não, peito de prata, a Grécia, quadril de bronze, o leopardo, e os pés de ferro e barro, a besta.
A nona trindade diabólica. Agora a 10ª trindade diabólica. Peito de prata, o urso, os animais. Quadri, o leopardo. E os pés de barro, um animal muito assustador, que tem 7 cabeças e 10 chifres, em Apocalipse 17, 3. Isso aí de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. A 10ª trindade diabólica. Agora, vamos para a 11ª trindade diabólica. Mateus 4:1. As 3 tentações no deserto, a 11. Primeiro, Jesus foi levado ao deserto, e eles são perto dos dois lados, para ser tentado por diabo. Transforma essas pedras em pão, não só de pão vive o homem. Segunda tentação, se atira daqui para baixo, levou ele num lugar mais alto, porque sou já da hora de ser para lugar. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a última, te darei todos os reinos desse mundo que foi me entregue, e eu dou a quem quiser se prostrar e me adorar. Jesus disse, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só ele o servirá. A 10ª trindade diabólica. 11ª trindade diabólica. O Império de Roma com Constantino e o Papa Eusébio. Constantino, Eusébio e o Império Romano, que atacou a igreja no século III, tirou 860 capítulos da Bíblia, o 10º mandamento que tem o casal, a mulher do próximo, partiu no meio, pois não tomará o nome do seu teu Deus em vão, colocou o domingo, tirou o 4º sábado e colocou o 2º para adorar imagem. E o domingo, guardar domingos, feriados, luas novas, que Isaías 66, 23, será que de uma lua nova, outra de um sábado, outro virá toda a carne me adorar? Que eu acho que na nova terra vai ser um mês, e na Nova Jerusalém, a semanal sábado. O 11º. Então já vimos, né? 12º. A besta, viu uma besta que saía do mar, Apocalipse 13, um pé como de urso e boca como de leão. A besta, o animal, o urso e o dragão. 12ª. E 13ª. Roma, Jesus e Maria, que Maria é de muita fé, Jesus dá a nós que é filhos de Maria, mãe de Deus, para ela interceder. O exemplo de nossa fé está em Atos 3:22. Vós sois filho de Abraão, pai da fé. E Efésios 6:2. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus pela fé, para que ninguém se glorie. Está errado. E Daniel 8:8, o chifre pequeno dos 10, do animal muito assustador, 10 pontas. Daniel 7:7, nasceu uma, olhos como de homem, boca como de homem, e olhos, falava como arregão, subiu as superfícies da terra, entrou na cidade formosa. Daniel 8:12, deitou a verdade por terra e prosperou. E 8:14, até o anjo, Daniel perguntou ao anjo Gabriel, quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? E o anjo disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. 14º. 14º, Maria, Roma, eu já falei, e o Papa. A Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é para a justiça e perfeição do homem. É a Bíblia, não é o Papa, o substituto de Cristo, o Espírito Santo, não. E João 17:17, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E quando fala vicários filhos dei,
É o vice do Filho de Deus, Natalis Solidez, domingo, dia do sol. Que somando V50 com 1,51, C100 com V106, 106 abaixo do 51, 501 somando dá 666, de Apocalipse 13:16. Vice do Filho de Deus, que em João 14, João 14, 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei a ele enviará outro Consolador, Espírito Santo da verdade, que estará com vocês para sempre, e eu não tirarei vocês órfãos. Substituto de Cristo aqui, verso 17, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas o conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós vivereis. O maior que está dentro de vocês, de vós que está no mundo, que é a divindade no batismo das águas. Verso 24, quem não ama, não guarda as minhas palavras, orar que ouvisse não é minha, mas do meu Pai que me enviou, tendo-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, verso 26, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de todo quanto tenho vos deixado. Se me amais, certamente exaltareis por isso. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, porque ele estava na nossa natureza carnal. Agora vamos ver aqui mais. Verso 10, capítulo 14. Se guardares os meus mandamentos no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, os dois mandamentos, o primeiro e o segundo, que o mais importante e o mais difícil. E Lucas, o médico Lucas, amarás o Senhor toda a sua força, ele tirou o reino de Deus é tomar de esforço e muito esforço para entrar nele. E o domingo, que em breve João Paulo II escreveu a carta em 1998, Dias Domini. A eminência do terceiro milênio nos convida a refletir com maior ímpeto o verdadeiro sentido do domingo. Doravante. Isso será uma característica que seguirão os cristãos da celebração do domingo como elemento qualificante da verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos se esforcem para que esse dia seja santificado por Deus. Por quê? Porque pelo sinal da besta em Apocalipse 13:16 na mão, o sinal de Deus é um dia da adoração, Ezequiel 20:20 e 20:12. Por isso Deus deu os sábados, para que serviço de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que eu vos santifico. Em Lucas 4:16, Jesus ia na sinagoga no sábado, como era de costume, e deu-lhe o livro do profeta Isaías para pregar, certo? E agora, eu já falei as 14ª trindade diabólica. A 15ª trindade, Apocalipse 16:12. Vi sair, secamento do rio Eufrates, prepara os reis que vêm nascer do sol. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Seu espírito operador de sinais que vozei do mundo inteiro com o fim de unir-os para a peleja de Deus poderoso. Dragão, besta e falso profeta. 15ª. Agora, a Bíblia diz em Isaías 9:15 que aquele que profetiza mentira, o falso profeta que profetiza mentira, é a cauda. Certo? Agora, Mateus 5:17, Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verá a alva. E a primeira praga,
em Êxodo 2, verso 3, que Deus mandou rãs de Faraó. Oro, agora lá, a 16ª praga, 16ª trindade, Babilônia. Eu já falei as 3. Ores, mudou os personagens, mas mudou os nomes, mas o personagem é o mesmo, que é no lugar de Nimrod, o deus Rã, o sol, certo? A Rã, em Êxodo 8, verso 2, a primeira praga. No lugar de Nimrod, Ósis, que é Semiras, a mulher. E Olos, que também está nesse deus Rã, que é Tamuz, filho de Semiras. 25 de dezembro, Natal Solis Day, e domingo, dia do sol, Sunday, que os pagãos adoravam. Agora vamos para a divindade de Deus. Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Não, outra aqui. Provérbios 28, 9. Também a oração que os que não aceitam a lei. Pois todo aquele que Deus viu ouvir de a lei, até sua oração é abominável. Deu umas 16 trindades satânicas. Agora vamos para a primeira trindade, para a primeira divindade de Deus. Já está em 31. João 1:1. No princípio, o verbo estava com a palavra, e a palavra, nada se fez sem ele. E o verbo habitou entre nós o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Jesus, divindade. Segundo, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segunda divindade. Terceira divindade. Êxodo 18 também, verso 2. Abraão saiu nos carvalhos lá, e segunda divindade. Viu 3 homens vestidos de branco, era Deus, Jesus, o Espírito Santo, não sabia que Deus estava naquele lugar. E Provérbio 30, verso 5. Agora vamos para a terceira. A tua palavra e a família. Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade. E a terceira divindade. A palavra, Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Maria, Mateus 1,20. Então o anjo do céu apareceu a Maria e disse: você está grávida do Espírito Santo. Maria, o Espírito Santo e Jesus. A quarta divindade. A quinta divindade é Noé, sua família e a arca. Quinta divindade. A sexta divindade. Vamos ver aqui. A sexta divindade. Os 3 compartimentos da arca. Em cima a comida, o meio, onde nós ficava, e embaixo os animais. A sexta divindade. A sétima divindade, o sábado. Porque Deus santificou, abençoou e descansou. Deus é santo. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. O título da mensagem é As duas divindades, Deus e o diabo. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Muito bem. A sexta divindade, Deus é santo. A sétima divindade está em Êxodo
o santuário de Deus, o pátio para os pecadores, o lugar santo, o lugar de sacrifício que apontava para a cruz, Êxodo 27 e 29. E a pia que eles lavavam a mão e os castiçais com 7 lâmpadas, são 7 espíritos das 7 igrejas, agora depois de Jesus para cá. As 7 estrelas são os 7 espíritos, os 7 castiçais são as 7 igrejas, de Apocalipse 1:14. E o lugar santíssimo, o terceiro lugar, a oitava divindade, o lugar santíssimo, ficava a arca, os querubins, a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná, certo? A sétima divindade, oitava divindade, que o sétimo é o sábado. E quando Deus abençoou, ele deu o Espírito Santo como representante de Cristo, toda a verdade. E quando ele descansou, é que Jesus morreu para nos salvar. Mateus que é 27, 28. E a nona divindade é que Jesus ficou entre 2 ladrões, 3, e ficou 3 dias na sepultura, também 3. Já vai para a 10ª divindade. E agora vamos ver, na sepultura que eles dizem que o meu descanso é Cristo, Apocalipse 14, 6, temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou a hora de seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, mais fundo das águas, o sábado, Êxodo 20, verso 8, lembra-te, porque em 6 dias fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele usar. E o 10º é Salmo 19, 1. O céu manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E sua palavra. A criação, sua palavra. A criação, sua palavra. A criação, sua palavra. E a família. 11º. Isaías 28, 10. 12º. A sua palavra é regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. 12º. E a tua palavra, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Romanos 1, 18. A criação. Os atributos invisíveis de Deus, desde a sua criação, são manifestos claramente para se ver das coisas que foram criadas, para que tais pessoas não fiquem inesculpáveis. Agora, eu cheguei já no santuário aqui, ó. O santuário, diz que a cada 50 quilômetros ele era montado e desmontado pela tribo de Levi. Êxodo 27, 9 e 16. Apocalipse 4, 1, a porta aberta no céu. O santuário também tinha a porta de Êxodo. A mesa com os 2 pães no lugar santo. Êxodo 30, verso 30. Também tinha a mesa, verso 28. A arca com as tábuas da lei. Hebreus 9, 24, o lugar santíssimo. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Não é Hebreus não, acho que Hebreus está na frente. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro,
que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então já vai um 14º divindade de Deus. Agora, a 15ª divindade, eu já disse a morte de Cristo. A 16ª, os que obedecem a Deus, o remanescente, a ira do dragão e o testemunho de Cristo. Apocalipse 12:17. Tirou o dragão, os que guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Cristo. 16ª. Agora, 17ª, a mulher que representa o velho e o novo, a mulher de Apocalipse 12:1. Viu a mulher vestida de sol, com a coroa 12 estrelas na cabeça dos discípulos, a lua debaixo dos pés, o Velho Testamento, e o sol que é Jesus. 17ª. 18ª. 18ª, os 3 livros, o livro da vida, o livro da memória e o livro da morte. Daniel 7:9. Vi um ancião de dias, cujos seus cabelos brancos era como a neve, sua roupa como a lã, milhares serviam, sentou-se no tribunal, abriram-se os livros e começou o julgamento. O livro da vida. Agora, o livro da memória, Salmos 56:8. Salmos 56:8. Salmos 56:8. Salmos 56:8. O livro da vida e agora o livro da memória. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Quando eu te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no louvor louvarei a sua palavra. Agora o livro da morte. O livro da morte. Êxodo 32:33, que vai estar os perdidos e o ladrão à esquerda. Disse Deus a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram gloriados do testemunho de Jesus e a palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal em suas testas, e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reveram até que completou os 1000 anos, se acabar. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição do justo, de 1 Tessalonicenses 4:16. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, no qual a segunda morte não terá poder sobre ele. Ele será o sacerdote de Cristo e reinarão com Cristo, e Deus reinarão durante 1000 anos. Agora, o livro da morte. Apocalipse 20:12. 20:11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar nele. A terra e o céu, que nós está na Nova Jerusalém. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, abriu outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O livro da vida que foi ressuscitado. Você veio da vida de novo. E deu o mal aos mortos que nele havia, ressuscitou. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é Apocalipse 27:12. Então o dragão subiu à superfície da terra,
é necessário que ele seja sobre todo canto. Sitiaram as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para marchar a cidade santa e tomar dos santos a luz, virreto sem pescoço, sem cabeça, que a igreja passa na frente da Bíblia, que o Papa é o Espírito Santo e Maria. Aí agora sim, vem sem cabeça. Jesus saiu da cabeça, o corpo é morto. Então, porém, desceu o fogo do céu e destruiu a todos. Vai estar gente sem cabeça, sem braço. Do jeito que ele morreu, ressuscitou. E os salvos em Cristo, os justos em Cristo, vão ressuscitar com o corpo glorificado no momento para abrir piscar de olho, ao soar a última trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16. Então o seu Deus dará voz de arcanjo, que é Cristo, ressoar da última trombeta de Deus, que vai vir com os anjos, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão Cristo. Depois nós que ficamos seremos arrebatados juntamente com eles, estaremos para cima com ares. E no Irã, que Jesus já está sonhando para as pessoas lá, e eles congregando no escuro, aquele que começou boa vai terminar. No final virá os anjos, se juntará os maus dos bons, os maus com o seu eterno. E quando Jesus sai das águas no batismo, Mateus 3,8, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com a pá limpará o eiro, o trigo, e queimará a palha no fogo que não se apagará. Se não arrepender, se todos dessa geração arrepender, é os que ressuscitar e vai morrer, as aves do céu vai comer o cavalo branco de Apocalipse 19:14. E eles receberam a marca da besta e adoraram, e vai ser lançado o falso profeta e queimará sexo com a besta que já está com o dragão, se ele não arrepender. O falso profeta de Apocalipse 16 é para enganar. E Mateus 24, farão grandes sinais de prodígios até fogo seduzir a vista dos homens, se possível enganaria os próprios escolhidos. E não é de se abrir, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, do qual os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o qual o fim deles é conforme as suas obras. O fogo estranho os filhos de Arão, não é o fogo do Espírito Santo purifica. Ananias e Safira, que foi morto pelo Espírito Santo. O fogo que é o dom de línguas estranhas, que é para os infiéis, que morreu um prefeito, ele pode ser um pastor que estão sendo fulminados, que nem um disse que foi tentar Deus colocar serpente para não matar ele no púlpito. Morreu, chamado fogo estragou. Apocalipse, e as 3 bestas também de Satanás. A besta do mar, Roma, a besta da terra, os Estados Unidos, e a besta do abismo, a França. Apocalipse 17, vi subir uma besta do abismo, e ela reinará. Em 1930, a França queimou todas as Bíblias. E Roma, no século III, queimou as Bíblias, e no ano 1500 queimou um cristão da Bíblia nativo no Tel, que a cada 8 minutos está sendo queimado um cristão no mundo. E depois que Exulim, Apocalipse 13:16, eles falam adventista profética, mas pode ser toda essa geração, inclusive a católica, 1.400 milhões só na igreja católica. O maior povo de Deus está na igreja católica. John Ellen White. E Jesus, tem filho em todas as igrejas. E os cristãos, que são 2 bilhões. O selo de Deus, o sábado, contra o selo, o domingo da besta, que é a trindade diabólica. Deixa eu ver o que tem mais. E 17º, as 3 mensagens angelicais. Agora, já diz, com lágrimas. E o que mais? As 7 maneiras de adorar a Deus. Primeiro tempo. Lucas 4:16, Jesus ia nos sábados. Apóstolo Paulo 16, Atos 16:13, ia nos ir cultuar os sábados depois de meio-dia. E Apocalipse 7:2, viu um anjo que tinha no nascente do sol com o selo de Deus vivo. Jesus veio do lado do nascente do sol, dizendo aos 4 anjos que assentam aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, para não deixar o mundo acabar, Satanás e os homens maus com o pecado, até que haja semeado nas testas o servo do nosso Deus. Os 12 discípulos com as 12 tribos de Israel, no qual 9 era filho da primeira mulher de Jacó, Lia, que ele tinha direito na segunda, Raquel, que era Esther, que teve 3, José,
Manassés e Asser. As 9 foi de Lia, certo? E ele teve mais 2 empregadas, que ele teve mais famílias, Jacó. E depois, quando ele lutou com Deus, é porque ele enganou com a mãe de Isaac, Rebeca, para tomar prisioneiro de Saul, que ia matar ele. Jeremias 35. Eis que veja os homens com a mão na cintura, o rosto pálido como dor, uma mulher para dar dor de parto, tá? Como é de grande o dia do Senhor. É tempo de angústia de Jacó e ele será liberto dela. Depois ele passou a se chamar de Israel, que nós somos Israel espiritual, e pode ser o Israel lá do Egito. E as 2 testemunhas, Moisés e Elias, de Apocalipse 11:1, talvez já está aqui no mundo, que vai pregar para os judeus que não aceitou Jesus. E as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, 70 semanas, Daniel 9:24. Na última semana virá o Messias, 490 menos 2.300, 1.810, com mais a idade de Cristo, 1844, que ele pulou do lugar santo para o lugar santíssimo, desde que ele foi para o céu. Hebreus 8:1, agora temos um sacerdote que penetrou no lugar santíssimo para interceder por nós em tempo oportuno. E Hebreus 9:24, agora temos um sumo sacerdote que penetrou no lugar santíssimo para interceder por nós em tempo oportuno. E o juiz de Deus não é de adventista, nem tinha naquela época. Foi a igreja de Éfeso, em Apocalipse, no ano 34. E Apocalipse 7:9, que eu vi, falou ancião de dias. E Apocalipse 19:10, a Bíblia diz que o juiz de Deus por seus é como mais doce que favo de mel, mais puro que ouro refinado ao fogo. Nós somos provados no fogo às provas. Os sofrimentos momentâneos não vêm a ser nada com peso de glória que é onde ter. E quando o jugo que Jesus diz, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos levarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é a cruz, aquele que vier meu nexo mesmo carrega a sua cruz, e o fardo é os mandamentos, quando Jesus disse em Pedro que os seus mandamentos não são penosos. E Tiago 2:12 diz, falar e tamanho das suas leis, porque não sabeis que vão ser julgados pela lei da liberdade. Certo? Então, primeiro, o tempo. Segundo, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Terceiro, ofertar, louvar. Quarto, ofertar. Quinto, dizimar. Sexto, estudo da palavra. E sétimo, oração final. Ah, mas eu não dizimo todo sábado. Todo dia é dia de adorar a Deus. Todo dia você obedece a Deus. Quando Eva foi para a árvore, mas Adão, Deus não estava. O dia de adoração, se o domingo é o da besta, o de Deus é o sábado. E Apocalipse 7:2, da tribo de Judá, que pertence a todos os salvos, Jesus e os judeus que ele veio primeiro, e esses da agora que estão aceitando os messianos. 12.000, Gade 12.000, Naftali 12.000, Zebulon 12.000, Manassés 12.000, Issacar 12.000, acho que foi a tribo de Jacó, Benjamim 12.000, Ruben 12.000, José 12.000, Assé 12.000 e Benjamim 12.000. 12 vezes 12.000, 144.000 de Apocalipse 14:1. No Monte Sião, diante de Moisés, servo de Deus e do Cordeiro, cantando um cântico, só eles mesmos podiam atender, eles não têm mácula. Eles foram únicos que foram comprados da terra, foram seguidores do Cordeiro por onde quer que for. Eles não macularam com mulheres, de Apocalipse 17, a mãe prostituta as filhas que não têm os mandamentos, Jesus disse, Mateus 5:17, com a justiça dele não da lei, mais fácil o céu e a terra aparecer com um tio ou outra da lei, um tio ou um mandamento da lei, aquele que cumprir e ensinar será considerado grande no reino de Deus. Isaías 8:20, a lei o testemunho, se eles não falar dessa maneira, jamais verá alva. E a palavra, Apocalipse 22:19, se alguém tirar ou aumentar uma letra das profecias, Deus tirar a sua parte da árvore que está no meio do jardim do Éden. E João 17:17 e 14, João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a lei, como é verdade, Salmo 119, 151, porque todos os seus mandamentos é a verdade. E o apóstolo Paulo diz, quando eu olho para mim, não tem como me salvar, mas como eu capricho, não tenho que perder.
Porque o advogado nosso é o próprio Filho do Juiz. Tem como você se perder? Não. Vai para o céu quem quer e vai para o inferno. E vai para o inferno quem para o céu não quer. Certo? Tem que ser doido igual Satanás, porque nós já estamos no apagar das luzes. Certo? E Isaías 9:6, um menino nos nasceu, o governo está sobre seus ombros. Isso é chamado maravilhoso Deus, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Certo? E Isaías fala quando os querubins cobrem o trono de Deus e vão adorar a Deus. Isaías 6:3. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor teu Deus. Mais uma divindade aqui, acho que já vai para quase 20. E Isaías 28:20. Certo? E o juiz de Deus em 1 Pedro 4:17. O juiz de Deus começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitam o evangelho de Cristo? E o apóstolo Paulo, como a igreja adventista chamada de seita, foi chamado de seita também. Atos 24:14. Vocês me chamam de seita, eu obedeço os deuses de vossos pais. Marcos 7:7. Lembra da lei de Moisés? Honra teu pai e tua mãe. Marcos falou. Guardo os mandamentos, todos os seus mandamentos, todos os profetas e todas as escrituras. Lucas 24:24. 30, 40 anos que a Igreja Católica mudou para o domingo o mandamento do sábado e quase toda a Bíblia e os 5 mandamentos. Tem 3 aqui que nos protege do juízo: não matar, não estrupar e não roubar. E nós comemoramos em Romanos 6:12, quando nós sepultamos nas águas, morrendo por mundo, nascemos nessa vida. Aí quem está da Igreja Católica peca contra ela. Brinco na orelha, o batom da mulher que é barata, feito de barata e grilo, e o café que tem inseto também. Um é o grilo e o outro é um verme grande. O café que os papas assinou no século VIII foi inventado na Etiópia, as fezes do jacu, certo? E o café adventista é cevado e é melhor não tomar nenhum, porque eu tenho 30 anos que eu não tomo café. E o bom é ser vegetariano, como o apóstolo Paulo disse, é bom que seja vegetariano, por causa das doenças nas carnes, puron, etc. Certo? E quando os egípcios pediu carne, Deus mandou Moisés matar os cordeiros e falou que eles iam comer carne por nariz, e Deus retirou o Espírito Santo deles e irou contra eles. A carne foi depois do dilúvio, mas como você tem um tempero, que provérbio diz que fuja dos comelões de carne e dos beberrões, porque eles cairão em ruína. E a Bíblia diz que viciado nenhum entra no reino de Deus. O pecado começou foi pelo vício. Certo? O título da mensagem é As Duas Divindades, a diabólica e a de Deus.